anos, entre escolas particulares e estaduais, já foram 7. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Muito obrigado. Obrigado. Vamos falar algumas perguntinhas para saber um pouquinho mais sobre a sua história, a sua carreira. Ok. Vamos começar com como foi a sua experiência ao iniciar o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Eu não queria trabalhar muito não, estava no ensino médio. E eu ficava enrolando, né, para minha mãe não me arranjar um emprego. Eu queria terminar primeiro, o terceiro médio. E aí, um belo dia, eu chego em casa e minha mãe fala, te arrumei emprego. Meu Deus do céu, é agora, né? Minha mãe trabalhava num escritório que administrava um hotel fazenda. E ela trabalhava na parte financeira do hotel. E ela me conseguiu um emprego como office boy. Naquela época era muito comum, né? Porque não tinha essas facilidades de pagamentos online, internet. Então, você tinha que levar os pagamentos do banco, você tinha que fazer tudo manualmente, né? E aí eu comecei conciliando a escola com... Isso já estava no meio do ano, faltando meio ano para finalizar o terceiro médio. E eu saía da escola, ia para o escritório, ficava em Pinheiros, era longe. E não tinha as facilidades que tem hoje, né? Metrô, as linhas de metrô novas, enfim, né? Linha amarela, essas linhas todas. E eu pegava ônibus, descia nas clínicas, tinha que pegar um ônibus que descia toda a tarde ao Arco Verde, até Pinheiros. Era um caminho bem longo. Mas eu comecei assim, então foi no escritório, trabalhando com a minha mãe, acho que foi um benefício para mim, né? Não era uma pessoa desconhecida, e foi esse o início. No seu processo seletivo, você viu alguma diferença de tratamento por sua sexualidade? Na verdade, eu não tive um processo seletivo, né? Nesse primeiro emprego. Mas naquela época não era normal você falar que você era gay ou lésbica, ou enfim. Então era uma coisa velada, ninguém perguntava, você também não falava, né? Então tive outros. Aí depois disso saí desse emprego e tive outros lugares que eu trabalhei, mas eu acho que eu tive muita sorte, porque nunca me foi questionado nada, isso foi uma coisa à parte, assim, na minha vida, nunca tive esse problema. Mas sempre tinha aquela curiosidade dos colegas de trabalho, né, aquelas coisas todas. Se eu namorava, se eu tinha namorada, essa é a primeira pergunta, né? Você tem namorada? Ai, cadê sua namorada? Você tem uma namorada? Então tinha, às vezes acontecia. Mas eu sempre levei isso muito na esportiva, porque pra mim era uma... Na verdade, isso é o segundo plano, né? Porque isso não tem que contar dentro do seu trabalho. Você não sai perguntando se a pessoa é hétero, ou é gay, ou enfim, seja. Então, eu acho que é uma coisa muito pessoal também. Não importa, né? O que importa é você trabalhar bem, é você ser um bom profissional, é você ter responsabilidade com a sua carreira. Então, eu acho que eu sempre levei tão a sério os meus trabalhos que isso sempre foi segundo plano. Então eu acho que eu sou uma pessoa de muita sorte, eu nunca tive esse problema. Senhor, você teve algum tipo de comunicação interpessoal com você mesmo? De aceitação? Eu acho que nunca. Assim, eu sempre fui muito bem resolvido com essa parte, lógico. Eu tive um período da vida que eu era muito novinho, né? Então eu já sabia do que eu gostava desde que eu era muito pequeno. Então assim, eu já tinha essa coisa na cabeça, nunca foi uma coisa, um conflito dentro de mim, não, isso não. Mas é complicado, né? Eu nasci numa geração que não é uma geração como agora, né? Onde tudo é muito natural, onde tudo é muito... Não, a gente sofria algumas coisas na sala de aula, eu nunca sofri bullying efetivamente. Mas você tinha que seguir a regra que era você ser muito menino, masculino, você tinha que jogar bola, você tinha... Não era uma coisa muito fácil, né, naquela época.
Mas eu acho que para a época eu segui um padrão que tinha que ser o padrão. Então eu nunca sofri problemas com isso, né? Então eu não me recordo assim de ter, mas assim, eu não sofria, mas vi pessoas sofrendo, vi colegas que não seguiam tanto esse padrão que a sociedade impõe, que hoje a gente diria que é mais afeminado, né? Que tem outros gostos que fogem um pouco dessa coisa heteronormativa e que eu vi sofrendo sim. Mas foi um período complicado, né? Assim, não era tão fácil como hoje em dia. Não era fácil. Eu acho que, né, como a gente teve uma pesquisa um pouco antes, a gente percebeu que teve uma época, não sei se o senhor entrou, em que por causa de uma banda que eles se chamavam de David, aí pegou essa época com as pessoas da comunidade. Aí, Chamar de bicha? É. Não, isso eu acho que é bem antes da minha geração, né? Eu sou da geração dos anos, eu fui um adolescente do final dos anos 90, né? E início dos anos 2000. Eu acho que esses termos pejorativos já vêm bem antes, né? Então, mas existia os apelidos, né? Era uma época onde não existia a palavra bullying, né? Então era muito normal você apelidar o seu colega de viado, enfim, de qualquer coisa que seja. Seu gordo, seu feio, enfim. Era muito normal fazer isso. Então não foi uma época muito fácil, né? Para quem fugia ao padrão da época, não era uma época fácil, né? Como o senhor disse, teve um aumento de facilidade, assim, vamos dizer, porque antigamente as pessoas até morriam por causa disso. Hoje elas têm casos ainda, mas... Morriam, apanhavam. Se hoje já acontece, você imagina naquela época, né? Em que era impossível você falar para um pai ou para uma mãe que você era gay, ou que você era lésbica, né? Era todo um trabalho, era toda uma história, e muitas vezes depois que você contava, ainda você sofria muito. Eu tive muita sorte com a minha mãe é uma pessoa muito estudada, esclarecida, então ela entendeu muito bem. Na verdade ela já sabia, né? Ela já sabia, e eu só, na verdade, confirmei, né? No belo dia, eu ainda era adolescente. Confirmei para ela perguntou e eu confirmei. E eu nunca sofri nada assim em casa, graças a Deus. Eu sou filho de pais separados. Eu escondi muito tempo do meu pai, escondi assim. Ele não perguntava, eu também não falava. Então, né? Então era tranquilo. Mas um dia ele veio questionar, né? Eu tenho um irmão que também é, né, gay. E ele veio questionar sobre o meu irmão. E aí eu achei um absurdo, eu falei assim, se você tá tão interessado, né, querendo saber isso dele, você liga pra ele e pergunta pra ele. E hoje em dia eu tenho uma relação muito tranquila com meu pai, ele sabe da minha vida. Também não tenho o que esconder, né, eu vou esconder o quê? Vivo uma vida digna, trabalho, estudo, vou atrás das minhas coisas, então não tem que ter vergonha de nada, né? Eu sou um profissional super responsável, então eu acho que a gente tem que ter orgulho da gente, né? Do que a gente é, de quem a gente é. Então hoje eu tenho uma relação muito tranquila com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu me relaciono, nas escolas que eu trabalho, né? Eu não escondo quem eu sou. Os meus chefes, né? Meus superiores, todos eles sabem. E não é problema nenhum, sou muito bem recebido, sou muito bem tratado, né? Hoje trabalho em 2 escolas. Nas 2 escolas que eu trabalho, sou super bem tratado, sou super bem recebido. Não tem problema com isso. Graças a Deus, né? Porque é uma exceção. A gente sabe que hoje em dia ainda tem muito preconceito, né? Eu sou uma exceção, mas eu percebo muitas vezes que essa exceção ela está ligada a outros fatores. Ela está ligada à minha cor de pele,
por eu ser branco. Ela está ligada por eu ter um padrão mais heteronormativo, assim, sou mais na minha, mais tranquilo. Mas eu já vi, não nas escolas do trabalho, mas no geral na sociedade, né? O professor preto, gay, afeminado, ele não tem o mesmo tratamento que eu tenho. Eu já vi isso na pele, eu já vi pessoas próximas que não têm o mesmo tratamento, né? Isso na sociedade em geral, né? Mas graças a Deus as escolas que eu trabalho são muito bem esclarecidas com isso. Então eu não vejo discriminação, não vejo nada, assim, é uma coisa muito gratificante de trabalhar em lugares onde você é reconhecido pelo seu trabalho e não pela sua orientação sexual, né? E nem pelo que você é, pessoalmente falando. Mas eu tenho essa noção, eu tenho muito essa noção de que eu tô numa... Não é um patamar, eu tô num lugar onde muitos não estão. E isso tem uma diferença para a sociedade. Professor, você já perdeu tipo, o afeto, o carinho de suas famílias? Porque antes da gente se assumir, a gente tem esse medo de perder carinho da mãe, carinho do pai, carinho da família, tipo, do povo. Você já perdeu algumas pessoas na sua vida por causa disso? Olha, depois que eu me assumi, para minha mãe eu me assumi há muito tempo, né? Muito tempo. Mas depois que eu me assumi para minha família, que minhas tias começaram a saber, né? Enfim, o meu avô ainda era vivo. Só que o meu avô faleceu e aí eu comecei a me assumir para as minhas tias e tal. Eu tenho noção que talvez o meu avô não aceitasse. Eu tenho um pouco essa noção. Uma pessoa mais antiga, italiano, né? Tem um pouco esse preconceito, né? Então eu acho que se ele fosse vivo naquela época, ele não teria aceitado logo de imediato, não sei depois. Mas minha avó, minhas tias, todas elas sabiam, todas elas sempre aceitaram. Minha avó até defendia algumas situações de criança, né? Onde não tem como, você acaba querendo explorar mais esse lado feminino, né? Então, sei lá, minha avó pegava brincando com uma boneca de uma amiguinha vizinha. Minha avó não falava nada, meu avô já ficava louco da vida, ele queria a morte. E minha avó acobertava, minha avó... Então é aquela coisa da mulher proteger mesmo. A mulher ela protege muito o homem gay, né? A mãe, a tia e o pai, o tio, eles massacram. A mãe não. A mulher, né? O lado feminino protege. Então minha avó protegia, as minhas tias protegiam. Então eu nunca senti isso, né? Não, nunca senti. De pequeno, essa coisa que eu falei, né? Pai, avô, não queria que eu brincasse com algo que era feminino, porque naquela época era brinquedo de menino e brinquedo de menino, não tinha essa coisa. Hoje em dia você dá uma boneca para o menino brincar. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? As coisas melhoraram muito, ainda tem que melhorar muito ainda, mas naquela época era bem complicado. E uma vez eu lembro que meu avô pegou eu brincando com a vizinha na porta, assim, umas bonecas e tal, e ele não gostou. Mas eu era criança, né? Não tinha muita noção. Mas de adulto, graças a Deus, eu nunca sofri nada disso. De família, de alguém deixar de falar comigo, amigos, em trabalho. Eu sempre fui, graças a Deus, muito sortudo com isso. E na rua, você andando com seu companheiro, numa festa, numa boate, em qualquer lugar, com o seu namorado, você já ouviu tipo de coisa que fica aquele clima estranho, desconfortável? Não, assim, eu tenho muitos amigos héteros, eu tenho amigos gays, eu sou uma pessoa muito sociável com isso. Eu não vivo só na bolha gay, eu vivo tudo. Não, olha, eu sou muito abençoado, né? Até acho que o pessoal que vai estar assistindo vai falar, nossa, ele nunca sofreu nada, mas realmente eu nunca sofri nada. Porque eu sempre acho que eu sempre fui muito cauteloso em escolher amizades, As pessoas podem até ter falado por trás, porque tem muito isso, né? Fala, a pessoa te abraça e ri na sua frente, mas por trás ela mete o pau em você. Então,
Uma vez, lembrei, aqui na escola, é verdade, uma vez uma professora, há muitos anos atrás, uma professora eventual, não vou citar nomes, lógico, mas também se eu citasse ninguém ia conhecer essa pessoa. Ela fez um comentário maldoso sobre a minha sexualidade em sala de aula para aluno, e alunos vieram me contar, alunos do ensino fundamental, e aí na hora nossa diretora Kátia já chamou ela na sala de aula e colocou ela no devido lugar dela, né? Então foi, acho que a única situação que eu passei em relação a isso. E a pessoa ficou super sem graça, pediu 1000 desculpas. Ela fez um comentário equivocado na sala, sabe? Uma coisa maldosa. Meio que soltou para aluno que eu era, mas de uma maneira muito errada, sabe? Então não foi legal. Eu acho que foi a única vez que eu lembro, que eu me recordo de ter sofrido alguma coisa do tipo. Eu já trabalhei em outros lugares que não foram escolas, né? Mas eu não me recordo. Assim, não. Os meus chefes sempre souberam. Ou se não souberam de imediato, depois acabaram sabendo e também não era problema. Mas essa vez aconteceu. A professora falou, não foi legal, assim. E aí vieram me contar e a situação acabou que se alastrou e a Kátia chamou a pessoa na minha frente e colocou ela no devido lugar dela. Foi essa vez. Isso que foi o bom, né? A Kátia, ela se posicionou sendo diretora. A Kátia, ela tem um posicionamento muito firme em relação a isso, né? Ela não admite nenhum tipo de preconceito, de homofobia, de racismo, de nada. Então ela é muito firme. Então, quando acontece essas situações, ela realmente ela protege de uma maneira assim absurda. Então, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas aqui na escola e todas as vezes que aconteceram foi dessa maneira, foi tratado, né? Você sentiu que o ambiente de trabalho foi acolhedor inclusive, né, para você? Ou houve alguma situação de desconforto ou algo assim? Nos meus trabalhos? Não, então, como eu já disse, sempre foi muito tranquilo. Até um determinado período do tempo na minha vida, até a minha idade mais jovem, você tem muita experiência, né? Então você prefere não falar, você prefere esconder, né? Então, eu me recordo de um trabalho que eu tive, eu ainda não dava aula, eu trabalhava como biólogo em uma loja, né? Com animais, enfim. E eu tinha uma chefe que até hoje é uma super amiga minha, anos de amizade, sei lá, mais de 15 anos de amizade, e elas tinham curiosidade para saber, né? Porque eu não falava nada, não falava de relacionamento, não falava de nada, e aí eu comecei a namorar, e um namorado meu me buscava no trabalho. E elas viam aquele rapaz me buscando, eu falava que era um amigo da faculdade e tal, e aí um belo dia ela chegou e perguntou. É que naquela época era normal fazer isso. Hoje em dia seria uma coisa invasiva, né? Mas naquela época ela chegou, ela me chamava de Felipinho. Ela, Felipinho, aquele rapaz que vem te buscar, ele é seu namorado, não é? Aí eu abri e falei, minha namorada. Ela, por que você não me contou antes? Aí ela chorou, aí ela me abraçou. Então assim, foi muito acolhedor, né? Na época ela era minha chefe. Então, assim, eu já sabia, né? Enfim, ela falou várias coisas, mas pra mim tá tudo bem, não tem nada a ver, não sei o quê. Então, acho que eu tive muita sorte na minha vida, sabe, em relação a isso. Nunca tive problemas, e eu acho que eu sempre levei o trabalho tão a sério que não tinha o que falar de mim, sabe? Em relação a, é mal profissional, não faz direito, ou faz... A gente é passível de erros, não estou falando que eu não queria em trabalho, mas eu sempre levei muito a sério. Então, não tinha o que falar sobre mim, né? Eu não tinha uma postura inadequada, algo que desabonasse a empresa ou as escolas que eu passei. Então, eu acho que eu não tive esse problema. Você quer deixar algum conselho para os seus clientes? Bom, acho que a maioria, né, das pessoas que vão assistir vão ser alunos, né?
Então eu acho que você não deve ter vergonha do que você é, você tem que ter orgulho daquilo que você é, você tem que sempre prezar por ser o melhor daquilo que você quer fazer, porque isso vai ser levado em conta, né? Se você é uma pessoa que não preza por aquilo que você faz, pelo seu emprego, pela sua vida, isso vai ser colocado em jogo muitas vezes, porque o preconceito, ele vem uma avalanche de coisas, né? Então eles vão falar da sua sexualidade, aí vão aproveitar o preconceito e vão falar que você é um mau profissional, que você é uma pessoa que não trabalha direito, tudo porque você é gay. Então mostre que você é o melhor daquilo que você é, mostre que você é uma pessoa íntegra, uma pessoa de respeito, uma pessoa que tem todas as qualidades possíveis, né? É isso, não ter vergonha do que você é. Hoje as coisas estão muito melhores, né? Então eu acho que está muito mais fácil de você falar, de você se abrir. Não é vergonha para ninguém, né? A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para ter uma vida digna, né? Uma vida... A gente torce que todo mundo tenha uma vida legal, bacana, feliz, com amigos legais, com uma família maravilhosa. Então eu acho que você deve ter orgulho do que você é, né? As coisas estão mais fáceis, ainda não está, enfim, não está nem na metade do que deveria ser. O preconceito existe, o preconceito mata, o preconceito ele traz tristeza para a vida das pessoas, mas as coisas melhoraram muito. Da época em que eu era adolescente, da época que amigos mais velhos eram adolescentes, né? Naquela época, você ser gay era sinônimo de morte, né? Era sinônimo de morte. Ou então você vivia uma vida clandestina, uma vida escondida. Hoje as coisas melhoraram muito. Então, assim, o que eu falo é: não tenha vergonha do que você é e seja o melhor naquilo que você quiser fazer. É isso. Infelizmente, chegamos ao nosso último episódio do podcast. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha. Outra coisinha, estou muito agradecido de ter sido convidado, estou muito feliz por essa oportunidade. É muito legal dialogar com jovens que estão construindo sua vida agora, que estão iniciando tudo agora. A gente está aí na estrada, né, há muito tempo, né? A vida traz muita experiência, né? Então, estou muito agradecido. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, viu? Eu agradeço.